Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui para fazer mais um vídeo. E nesse vídeo, eu irei trazer um tema bem interessante que divide opiniões, seja de estudiosos, teólogos, que são principalmente da camada da esfera escatológica, do fim dos tempos, do Apocalipse, do livro da Revelação, escrito pelo apóstolo João, que é em relação às duas testemunhas de Apocalipse. Qual é a identidade dessas duas testemunhas? Uns dizem que é Enoque e Elias, outros que é Moisés e Elias, e tem algumas correntes, embora minoritárias, que dizem que não são nem homens literais, mas sim partes simbólicas. Cada corrente interpretativa das duas testemunhas são bem interessantes. Eu vejo a grande maioria, principalmente de irmãos conhecidos meus, que creem que é Enoque e Elias por argumentos muito sólidos e válidos e bem coerentes que fazem muito sentido. Mas porque eu, João, eu tenho uma visão diferente. Eu, particularmente, João, creio que seja Elias e Moisés. Por que, João? Eu vou explicar nesse vídeo. Primeiramente, precisamos saber qual parte Apocalipse fala, das duas testemunhas. Apocalipse 11, capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco ou de pano de saco. Para quem não sabe, estar vestido de pano de saco reflete muito, significa, simboliza um período de lamentação. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante da terra e de Deus. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Prestem atenção agora. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Isso é o que é característica do profeta Elias. Elias fez a terra não chover. Ele cessou a chuva quando esteve aqui. E o outro tem poder para converter as águas em quê? Em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de quê? De pragas, todas, quantas vezes quiserem. Ferir a água em sangue, ferir a terra em pragas, aludindo justamente às 10 pragas do Egito. Interessante, que a primeira praga que Moisés colocou no Egito, através pelo poder de Deus, foi converter as águas em sangue. Elias cessou o céu para não chover, cessou a chuva. E Moisés, a primeira praga que ele lançou no Egito, foi converter as águas em sangue. Já existe um padrão muito forte aí. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O anticristo, já encarnado, já revelado quem ele é, vai matar duas testemunhas. A besta que sobe do abismo tem uma relação com o espírito de César Nero, que vai retornar do abismo. Aí já entra na questão da serpente, do oitavo rei, o que era e já não é, o que será. Mas é outra linha de estudo. E exagerão e os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles,
E puseram-se os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Bem, nesse capítulo diz que são 2 testemunhas vestidas de pano de saco que irão pregar, né, por 3 anos e meio, mais ou menos, né? Já descarta a interpretação alegórica. Deixa bem claro que são 2 homens literais. Um tem poder para cessar a chuva e outro tem poder para converter as águas em sangue, quantas vezes quiserem. A primeira praga no Egito que Moisés fez foi converter as águas em sangue, e Elias cessou a chuva quando esteve aqui. Malaquias 4, do 5 ao 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tudo bem aqui também que faz uma alusão a João Batista, né? Porque a Bíblia diz que João Batista veio no espírito de Elias, um espírito de profeta, né? De profecia. João Batista foi o porta-voz de Cristo para anunciar a chegada do Messias aqui. Mas essa passagem de Malaquias há um duplo cumprimento, assim como Mateus 17, ao qual veremos adiante. Tanto fala de João Batista que viria no espírito de Elias, quanto fala do próprio Elias que viria aqui pessoalmente antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendemos aqui também como a volta de Cristo. João, eu creio que Enoque, ao invés de Moisés, porque Moisés ele morreu. E Enoque, assim como Elias, não experimentou a morte física. Tudo bem, meus irmãos. É um argumento muito coerente, faz sentido, mas a questão é... Tudo bem que Hebreus 9:27 diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tudo bem. Mas isso é um princípio geral, meus irmãos, não é uma regra matemática. Lázaro morreu 2 vezes, muitos ressuscitados morreram novamente, os que estarão vivos na volta de Cristo não morrerão antes do arrebatamento, porque vai ter pessoas sobreviventes até o final da tribulação, e eles também não vão experimentar a morte física. O texto, as escrituras em si, elas não exigem, não obrigam que Enoque precisa voltar para cumprir um padrão específico. Entendeu? Porque isso é um princípio geral, não uma regra pré-estabelecida matemática. Entendem, irmãos? Deuteronômio 34, do 5 ao 6. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas, até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Ninguém, até os dias de hoje, não sabe onde está o seu corpo e o seu túmulo. Tudo bem que, como os judeus eles elevam muito a imagem de Moisés, creio eu, que Deus também preservou, escondeu o seu corpo, para justamente os judeus não idolatrarem o corpo de Moisés. Porque até hoje eles estão apegados à lei de Moisés, à Torá de Moisés. E também é justamente nesse ponto que Moisés vai vir para confrontar esse legalismo, essa religiosidade que há nos judeus, esse véu religioso, mosaico, que está na maioria dos judeus. O próprio Moisés irá vir para tirar esse véu junto com Elias, creio eu. Estão entendendo, irmãos? Judas, capítulo 1, 9 ao 10. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, porque o diabo queria o corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Será porque ele sabia que Moisés viria novamente?
teria ainda um propósito a cumprir? Ah, João, Moisés morreu, mas Lázaro também morreu 2 vezes. É um princípio geral, não um padrão matemático obrigatório. Entendem, irmãos? Para mim, essa passagem aqui é que mata. Mateus capítulo 17, o monte da transfiguração, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe aparecem quem? Moisés e Elias. Voltemos aqui. Um tem poder para cessar chuva, fechar o céu para que não chova, e o outro tem poder para quê? Converter em sangue as águas e ferir a terra com toda sorte de pragas, aludindo, ecoando justamente as 10 pragas do Egito. E a água, converter as águas em sangue, foi a primeira praga do Egito. E quem apareceu no monte da transfiguração? Moisés e Elias. Ah, mas Moisés morreu. Sim, mas ele apareceu em carne e osso, junto com Elias, no monte da transfiguração. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, Jesus, um para Moisés e um para Elias. Interessante, né? Jesus representa a nova aliança. Moisés representa a lei, a Torá. E Elias representa os profetas. Elias confrontou o sistema idólatra do rei Acabe e de Jezabel. E Moisés confrontou o sistema egípcio. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Detalhe, outro motivo que creio que foi Deus me dando, né? Deus me dá sempre em horas aqui. Nessa parte, Moisés e Elias viram Jesus pessoalmente. Mais um motivo para crermos, para compreendermos que Moisés e Elias vão pregar sobre Jesus. Por quê? Porque eles também testemunharam Jesus ao lado deles. Entendem, irmãos? Estão entendendo? Novamente, Elias representa os profetas, Moisés a lei, a Torá, e Jesus a nova aliança. Os judeus eles já creem nos profetas, já creem na lei, na Torá. Mas eles precisam crer no verdadeiro Messias, aquele que é da nova aliança, o que foi morto antes da fundação do mundo. E nada e ninguém melhor do que Moisés, representando a Torá, e Elias, representando os profetas, para propagar, para serem porta-vozes de quem? De Jesus, de Yeshua, a quem os judeus rejeitam até hoje, meus irmãos. Vocês estão entendendo os meus pontos, os meus argumentos? Ah, João, eu creio que ainda seja Enoque e Elias. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, é o direito seu crer, né, que seja Enoque e Elias. Pode ser também Enoque e Elias, sim. Mas para mim, eu vejo muito mais coerência, muito mais sentido ser Moisés e Elias, porque pelos argumentos que falei ao decorrer do vídeo. Além do mais, meus irmãos, porque Enoque, querendo ou não, apesar dele ter sido muito santo em meio a um mundo pré-diluviano totalmente violento e totalmente corrompido geneticamente, né? Porque a gente sabe o que os sentinelas, os 200 sentinelas fizeram no Monte Hermon, corromperam geneticamente a humanidade, gerando os gigantes. Teve também a corrupção edêmica, a gente sabe. E ele foi arrebatado porque ele era um homem muito santo,
em relação a essa época. Mas assim, meus irmãos, querendo ou não, Enoque, ele não é uma figura central de Israel. Agora, Moisés inclusive é muito superestimado pelos judeus. E a Bíblia diz que Cristo é maior do que Moisés. E Elias, os judeus, eles têm um respeito muito grande por Elias, meus irmãos. De novo, ninguém melhor do que Moisés, a Torá, e Elias, os profetas, para promover, para propagar, para anunciar o Cordeiro Jesus para os judeus. Para esse véu, para esse legalismo, para essas tradições romperem de fato. E os remanescentes da casa de Israel finalmente se renderem, se converterem, reconhecerem o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro ungido, o verdadeiro Christos, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro. Entende, irmãos? Aqui mais embaixo fala o seguinte: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Aqui está falando de João Batista. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que estavam falando de João, que ele estava falando de João, o Batista. Mas é como falei, irmãos, essa passagem aqui de Malaquias, essa profecia de Malaquias tem um duplo cumprimento. Entendendo que a Bíblia também é um livro atemporal. Aqui também fala justamente de João Batista quanto do próprio Elias que irá vir no fim dos tempos, para propagar, para anunciar o Messias junto com Moisés. Porque quem apareceu no Monte da Transfiguração para Cristo, Moisés e Elias. As duas testemunhas terão poder para fechar o céu para que não chova e converter as águas em sangue e ferir a terra com pragas. Entendem, meus irmãos? Esse foi o vídeo. Reflitam e depois tirem as suas conclusões. Fiquem na paz, na graça do nosso eterno Deus.